Olá, meus nobres amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas, tio Spook aqui novamente. Tô gravando esse vídeo já 1h30 da manhã pra vocês, tá? Aproveitando a hora do silêncio, onde todo mundo dorme, eu adoro a madrugada pra trabalhar. Só que esse vídeo é um vídeo complicado e é um vídeo que a gente tem que conversar sobre. Eu tinha até salvo em desses veículos de comunicação esse vídeo, mas quando eu fui pegá-lo novamente para poder analisar para vocês, o vídeo tinha sido excluído. Ou realmente o YouTube deu strike nessa empresa, ou essa empresa é muito cristã e que acabou excluindo esse vídeo por ele ser do Islã. Sim, isso aqui é uma coisa bem complicada de se lidar, mas é um reflexo de como a humanidade hoje é burra e não entende, não respeita a crença alheia dentro do critério de eu vou buscar conhecer para entender o que realmente é a sua religião. Nos Estados Unidos, em Nova York, uma mulher acabou atacando um motorista de aplicativo com spray porque ele parou para rezar. Veja, se fosse o Pai Nosso, provavelmente ela não teria feito, né? Ela fez porque ele estava rezando em árabe. Isso é muito ruim, tá? Claramente a menina, ela é uma desmiolada, é uma menina de 23 anos, tá? Americana, alienada, que vive, né, nas redes sociais, vive em TikTok, essa geraçãozinha, tá? Uma mulher identificada como Jennifer, de 23 anos, atacou com um spray de pimenta um motorista de aplicativo muçulmano, identificado como Shoel Mahmoud, em uma corrida que aconteceu em Nova York, e essa mulher foi indiciada por crime de ódio pelo promotor distrital de Manhattan. Sorte dela, porque ela poderia ter sido presa, tá? E o que realmente o americano faria? Se fosse o contrário, se fosse o árabe atacando o americano, o árabe estava preso. Estava preso, certeza absoluta. Mas como é o inverso, o promotor ali, então, deu, né? Só indiciou, mas ela deveria estar presa. Ela atacou fisicamente um indivíduo por um critério de crença. Crença, tá? Ele orava. Bom, o ataque aconteceu agora em agosto no Upper East Side de Manhattan. Manhattan é uma ilha e um dos bairros, né, umas regiões mais caras de se morar nos Estados Unidos, tá? É um polo econômico ali, é onde transita a grana, é onde você tem as empresas, bancos, instituições financeiras, é um lugar onde a grana, ela reside ali, tá? Pouco depois, então, de Mahmoud começar a recitar uma oração em árabe, então a passageira ficou incomodada e eram duas meninas, uma tenta impedir a outra, mas ela tira um spray de pimenta e joga na cara dele. Se liga nessa imagem, que eu acho que é grotesca, mas resume bem a geração alienada. Video shows him being pepper sprayed by a passenger just as the light turned green last Wednesday. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. On Lexington Avenue near 65th Street, he unbuckled himself and jumped out, but the car was still moving, so he hopped back in. The woman continues to spray him as eventually he puts the car in park. O que acontece? Ela se assustou porque ele estava rezando. Ela pegou um spray de pimenta, jogou na cara dele porque achou que ele era um terrorista. O carro, ele pulou do carro, né? Obviamente o carro estava começando a andar porque estava já no drive, então ele vai automaticamente. A menina foi lá, tomou o volante, pisou no freio e colocou no parking para parar o veículo. Pelo menos nisso ela sabe, né? Deve ter roubado bastante o carro do pai para poder saber como se dirige então um carro automático. Mas vamos ver os comentários aqui ainda do vídeo, tá? O motorista então ligou para o 911, que seria o nosso 190. A menina foi presa em uma acusação da Suprema Corte Estadual por agressão em segundo grau com crime de ódio, agressão em terceiro grau com crime de ódio e assédio agravado em segundo grau. Ou seja, ela devia estar presa. Como alegado, então, essa Jennifer ela agrediu incessantemente o motorista muçulmano do Uber enquanto ele estava fazendo apenas o seu trabalho. Isso foi alegado pelo próprio promotor chamado Alvin Bragg.
A vítima, ele é um nova-iorquino trabalhador que não deveria enfrentar esse tipo de ódio devido à sua identidade. Todos são bem-vindos para viverem e trabalhar em Manhattan. Talvez hoje na época do Trump, talvez não, mas ok. E nossa unidade de crimes de ódio continua a lidar com ataques motivados por preconceitos, investigação e processando minuciosamente os casos, realizando atividades comunitárias e apoiando as vítimas. Essa mulher tinha que estar presa. O Conselho de Relações Americanos Islâmicas, que é o CAIR, expressou publicamente apoio às acusações. Então eles soltaram uma nota dizendo que estamos cientes das acusações deste ex-funcionário e não toleraremos esse comportamento. Saudamos as acusações de crime de ódio nesse caso e agradecemos às autoridades policiais por enviarem uma mensagem clara de que aqueles que supostamente realizam atos motivados por preconceitos enfrentarão as consequências. O ex-empregador de Gilbo, que seria essa menina, né? A empresa de relações públicas e marketing escreveu no X que que está ciente das acusações e não tolera esse comportamento. Quer dizer, ela trabalha numa empresa e deveria ter sido demitida. Mas vamos lá. Eu tenho pós-graduação em Ciências da Religião, tá? Ciências da Religião não é uma matéria de bacharelado, ela é uma matéria de pós-graduação, mestrado e doutorado. Ela é uma especialização colocada à disposição, então, de teólogos e pessoas que querem se aprofundar nas religiões, mas ela é atrelada a faculdades, não existe curso livre de Ciências da Religião, e se tiver, você sabe que ali não vale absolutamente nada, é um certificado que você pode usar para embrulhar peixe, como infelizmente aconteceram com as partituras de Sebastian Bach. Mas a oração muçulmana, eu fiz claramente o estudo sobre o Islã e é realmente uma das matérias bem mais complicadas, quando colocado dentro do comparativo entre o hebraico, tá? E hebraico, leia-se, né, do Velho Testamento, depois o judaísmo, para a gente poder entender depois o cristianismo e o Islã. O Islã, ele vem depois dessas religiões, tá? Então, biblicamente falando, a gente vai ter primeira formação ali do povo hebreu / judeu, tá? Dos hebreus / judeus, para depois o cristão e depois do cristianismo a gente ter o islamismo. Mas ainda a religião mais antiga do mundo é o hinduísmo, tá? Existem outras religiões que antecedem o hinduísmo, claro, mas com todos os princípios documentados, com todas as pesquisas feitas, com todas as estruturas vistas dentro do princípio do mito, eto, rito, sociedades e todos os outros, né, princípios de cultura que se ainda perduram nos dias de hoje, o hinduísmo é a religião mais antiga do mundo. Quando a gente fala da oração, então, para que as pessoas entendam, tá? Eles são extremamente religiosos. É claro que quando a gente fala sobre o Islã, a primeira coisa que a gente vê é o terrorismo, tá? A gente tem que entender o seguinte, existem dois povos hoje que são os sunitas e os xiitas. Os mais ortodoxos, os mais radicais, eles são os xiitas, que envolvem 10% da população. Os sunitas, eles são 90%, e eles não são tão radicais quanto os ortodoxos, que seguem o Alcorão ipsis literis. E curiosamente, né, quando a gente faz a comparação do cristianismo, o cristianismo tem ali a utilização do Velho Testamento, que nem é dele, mas o padre, o pastor, né, ama o Velho Testamento, ele segue piamente o que está escrito lá. Lembrando que são livros escritos há 2.000, 3.000, 4.000 anos atrás, tá? Então, assim, tem que tomar muito cuidado, porque na comparação, as duas religiões têm o mesmo peso, tá? Então, nós temos uma estrutura muito rigorosa do Islã, ao qual as orações elas são feitas 5 vezes ao dia. Curiosamente, o cristão, leia-se, essa menina, ela provavelmente é cristã. Ele reza quando lhe convém, ele reza porque está passando perrengue, ele reza porque está passando uma situação complicada, ele reza para pedir um amor, ele reza para pedir dinheiro. O Islã não, o Islã ele reza para poder agradecer e honrar então a sua existência por meio de 5 orações feitas ao longo do dia. 5. O cristão,
male male sabe o Pai Nosso. Male male, tá? Então nós temos a oração muçulmana, que é chamada de Salat, e é um dos 5 pilares do Islã, tá? E consiste então em 5 orações obrigatórias. Salat Fajr, que seria ao alvorecer. Salat Hur, que é o meio-dia. Salat Asri, que é o meio-dia e o pôr do sol. Salat Maghreb, que seria logo depois do pôr do sol. E Salat Isha, que seria aí à noite. Curiosamente, no budismo, a gente também tem uma prática que envolve 5 manifestações de orações ao longo do dia, muito parecida. Então eu faço de madrugada, geralmente 2h30, 3 horas da manhã, quando eu consigo, o nascer do sol às 6 horas da manhã, depois ao meio-dia, depois eu vou fazer o pôr do sol, geralmente 6 horas da tarde, e depois às 10 horas da noite. Curiosamente, são muito parecidas. A única diferença é que essas orações dentro do budismo, elas são do Mahamudra Tantra secreto, que envolve pelo menos 20 anos de pessoas que praticam o budismo e começam a criar afinidades para práticas mais antigas e as práticas que realmente você tem méritos a seguir. São práticas mais complexas, mas elas envolvem também essa cerimônia de 5 procedimentos de orações ao longo do dia, e qual você pode fazer ao longo, inicialmente, existe sim um prazo inicial que envolve mais ou menos, talvez uns 2, 3 anos de orações diárias, para depois você conseguir sair desse procedimento de 2, 3 anos e começar a fazer outras práticas que advêm desta entrega do seu eu para essa cerimônia. Sim, eu faço essa cerimônia, fiz durante muito tempo, tá? Tenho a total liberdade de fazer hoje ou não, mas é que eu fiz toda uma sequência e sim, é muito parecida. A oração muçulmana então é realizada em árabe, tá? Mas as súplicas pessoais podem ser feitas na língua de cada um. A oração é precedida de uma ablução ou wudu, que consiste em lavar e purificar partes do corpo, geralmente as extremidades. Quando eles fazem essa oração é muito bonito, porque eles têm um tapetinho, eles colocam o tapetinho no chão e eles utilizam então a conexão de 5 pontos do corpo, que são os 2 joelhos, 2 cotovelos e a testa, onde eles colocam ali e eles fazem então em direção a Meca, né? Todo esse processo da entrega para a sua oração. A oração muçulmana é realizada em direção da Meca e pode ser feita em qualquer lugar limpo, como em casa, no escritório, na rua, na fábrica, na universidade, numa casinha de sapê, ou mesmo dentro do carro, onde você tem o horário para fazer. Então veja, ao invés da menina perguntar para ele e falar, moço, o que você está falando, ou o que você está fazendo, ela preferiu pegar um spray de pimenta e achar que aquilo era um terrorismo, e tacar no olho do cara, e atacar o cara. Existem aqui, ó, que eu estava falando, né? A oração muçulmana é composta por ciclo de posições, chamadas rakats ou sukuts, que incluem pé curvado, joelhos prostrados e sentado. Então você pode fazer em pé, você pode fazer curvado, você pode fazer de joelho, você pode fazer prostrado e você pode fazer sentado, tá? A memorização do Alcorão é considerada uma das formas mais recomendadas de adoração a Deus. Tá vendo? Aqui tem o Salah, que é exatamente o que eu falei. Então ele está de pé, ele abaixa com as mãos no joelho, conecta então os 2 joelhos. Aqui ele está colocando, né, as palmas da mão, mas você pode baixar o braço todo e a testa colocando. Depois ele senta e ali ele recebe as instruções ou mesmo continua fazendo, tá? É uma das orações mais bonitas, mas infelizmente, de novo, o medo do terror, o medo do povo árabe, o medo de estrangeiros, faz com que o americano ele tenha um terror, né, um terrorismo, que é o terrorismo do silêncio, é o terrorismo do cara que está no meu país e que ele é um cidadão americano, mas que ele pode se tornar um homem-bomba, que ele pode fazer qualquer atentado aqui dentro. E isso, infelizmente, foi cultuado pela mídia durante muito tempo. Depois, uma parte da mídia se deslocou e começou a combater esse tipo de discurso, faz que
muitos políticos, senadores ali americanos, eles têm uma descendência árabe, alguns são muçulmanos e até carregam o nome da família do muçulmano, né? Sua herança, né? Mas você vê, o Trump, ele é o cara que tem esse discurso. Infelizmente, isso alastra pelos Estados Unidos e quando acontece algum ato terrorista vindo de alguma organização ou de um povo árabe ou algum grupo de extremista árabe se manifesta, claramente o povo árabe que mora nos Estados Unidos e que mora muito tempo lá fica com medo. Medo do quê? De ser vítima do próprio americano, o qual vai querer fazer justiça com as suas próprias mãos. O Habib's, ele foi depredado e todas as lojas ali acabaram sofrendo danos exatamente quando aconteceu o 11 de setembro nos Estados Unidos e que acabou ali gerando um pavor muito grande. Eu não tiro a razão deles, mas veja, é a mesma coisa que eu, dizimasse o povo cristão pela história da igreja. A igreja matou, dizimou milhões de pessoas na Europa, fez com que acontecesse então uma grande separação na Europa, muitos foram para os Estados Unidos, outros foram para o Oriente, né? Fugindo da Idade Média, fugindo da perseguição da igreja e, veja, quer dizer, eles foram assassinos durante muito tempo. Mataram povos, destruíram povos, causaram um grande terror na Europa. É a mesma coisa então que eu matasse hoje todos os cristãos do mundo por uma história que aconteceu. Eu não posso culpar todo o povo árabe e todos aqueles que querem trabalhar, querem ajudar, querem realmente sair da violência e vão pegar refúgio em outros lugares do mundo, principalmente nos Estados Unidos, fugindo então desta ortodoxia árabe visto por alguns, ou da imposição vista pelos árabes, né, da sua forma de agir dentro de outras culturas e sociedades. Eu não posso colocar isso dizendo que todos são iguais, porque não são, ok? Novamente, realmente se todos fossem iguais, a gente estaria perseguindo ainda muitos outros povos por aí. E isso daí não é uma verdade. Então, assim, a gente tem que buscar entender muito as religiões, a gente tem que buscar entender o que as pessoas estão fazendo por meio de perguntas. Moço, o senhor está rezando por quê? Eu lembro uma vez que eu estava rezando em casa, quando eu era jovem, eu devia ter 16, 17 anos de idade, e meu pai entrou em casa, né, e foi me chamar para jantar, olhou e me viu rezando. Falou, filho, aconteceu alguma coisa? Eu falei, por quê, pai? Não, porque você está rezando, você está aflito, aconteceu alguma coisa? Meu pai, obviamente, como todo bom católico, né? Eu falei para ele, não, eu estou rezando simplesmente por rezar, para poder me conectar com uma figura chamada Deus, para poder ter a experiência dessa situação da oração e para poder, então, agradecer tudo aquilo que eu hoje sou. Claramente meu pai pensou, então você deve agradecer a mim, né? Porque sou eu que estou te dando a casa, a comida, a roupa lavada e a educação. Meu pai tinha razão dentro desse pensamento, com certeza. Mas a gente tem que entender o respeito dentro dessa questão das diferenças de religião. Então, sempre que vocês virem um rapaz de árabe ou uma moça ali de burca e tudo mais, entendam que aquilo faz parte de uma outra religião, de uma tradição, e que perguntar não ofende. Claramente, o cristão precisa tomar muito cuidado da maneira como pergunta, mas perguntar para a pessoa, nossa, que legal, como é a sua religião? Isso é um aprendizado. Buscar conhecer a religião do próximo é um grande aprendizado. E não, infelizmente, que nem essa moça, transformar a religião do próximo em um enorme medo e passar a atacar um rapaz só porque ele estava no horário, provavelmente devia ser umas 10 horas da noite que ele estava fazendo essa corrida, e que ele, por uma obrigação dentro da sua fé, ele tem que rezar. Obrigação é uma coisa que, infelizmente, para essa menina e para a grande maioria dos cristãos, não é algo que transita dentro da fé ou da crença dos mesmos. O cristianismo não tem uma obrigatoriedade. A pessoa pode rezar quando quiser, a pessoa pode fazer uma reflexão dos salmos quando quiser. Muitos deixam somente um salmo aberto dentro de casa e sai, e acham que realmente o salmo aberto, a Bíblia aberta, vai espantar espíritos ou vai afugentar o mal.
que eu acho sensacional. E, curiosamente, a grande maioria dos cristãos que pagam a limpeza de casas com a análise que eu faço, e que tem a Bíblia aberta, ou tem a Bíblia em cima da mesa, ou tem os santos em cima da mesa, né? Tem tão quão energias pesadas, faz-se pessoas que realmente passaram por problemas sérios em suas vidas. Então, assim, não é a Bíblia aberta que vai afugentar os espíritos, até porque o espírito não vai saber mais ler, ele não vai nem entender o que é aquilo. A ideia do cara é outra, mas é sensacional isso, e é verdade. Muitos cristãos deixam a Bíblia aberta lá, em casa, e acham que aquilo vai afugentar o mal, sendo que o mal não sabe nem ler e nem consegue escrever, pois o espírito não vai levantar uma caneta para poder escrever um bilhetinho dizendo ali, né? Prezado, eu sou espírita. Né? Na Bíblia, escrever. Então, tipo assim, quem está te obsediando não é um cristão, mas é uma pessoa de outra religião. Ia ser legal, mas isso não acontece, tá? Eu realmente sinto pelo rapaz, eu sinto pelo ato. Eu, obviamente, entenderia se eu pegasse um taxista que é praticante do Islã e ele estivesse orando, eu esperar ele orar e falar, cara, me conta, o que você fez? Como é a sua oração? Até que ponto é oração? Até que ponto é algo que você coloca pessoal seu? E perguntava para a pessoa. Não existe uma coisa tão bonita do que você ter a curiosidade de buscar conhecer cada vez mais uma outra religião, principalmente para aquele que está ali olhando e falando, poxa, que bom que alguém se importou comigo, né? Mas é isso, a gente tem que aprender por meio dos erros dos outros. Eu espero que vocês entendam isso, deixem o seu preconceito de lado, passem a estudar as religiões, passem a entender que todos temos, sim, uma representação na Terra e todos temos um direito de existir mediante a nossa crença dentro de outros aspectos previstos dentro da Constituição, seja nos Estados Unidos ou mesmo aqui no Brasil, tá? Então, sempre que vocês virem uma religião diferente, busque aprender. Pergunte, moço, por que você está vestido assim? Moço, por que você parou para orar? Por que acontece isso? Como se dá a sua religião? Como se dá a sua oração? É ótimo aprender. Eu fiz diversas pós-graduações nesse prazo de 1 ano e foram aprendizados maravilhosos, desde a história do cristianismo, teologia sistemática, hermenêutica, Nossa, teve outros cursos muito legais que eu fiz, além de história contemporânea, clássica, medieval, entre outras, tá? Vale a pena aprender? Sim, lembrando que tudo por pós-graduação. Eu não faço curso livre porque não tem validade. Então é isso. Agradeço de coração a todos, muito obrigado por assistir o vídeo até agora. Como recadinhos finais, todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam, para que por meio de técnicas complementares a gente possa complementar a medicina e não substituir. Complementamos junto aos tratamentos das enfermidades físico, emocional, mental, bem como as limpezas de casas, análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar o e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores. Sim, eu cobro porque eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem, então, ajudar o canal, a gente tem 3 formas de donation, PayPal, Seja Membro, valeu, os 3 encontram-se aqui abaixo, podem clicar em qualquer um desses links e doar qualquer um desses valores, porque nos ajuda muito aqui no canal, para a gente poder comprar equipamento, para poder fazer minhas pós-graduações, para eu poder seguir outros objetivos na vida também, pois eu tenho outros objetivos para completar antes de ir embora daqui, tá? E por último, nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.